Pois então, meus caros e caras, vamos lá, porque assim, a gente terminou o último Rivo News falando sobre o eclipse que aconteceu no fim de semana passada, tinha muita gente ali divulgando. Na verdade, o eclipse aconteceu na segunda-feira, né? Foi isso. Domingo. Segunda ou domingo? Segunda, dia 8. Não lembro. Foi segunda. Foi segunda. Tá bom, foi segunda. Boa. E tinha muita gente divulgando ali fake news, né? De que o juízo final estava próximo e tal. Então a gente começa esse Rivo News dedicando a todos vocês que não foram arrebatados e estão aqui com a gente falando justamente do assunto mais óbvio dessa semana. Não tinha como começar de outro jeito, que é a briga entre Elon Musk, o terceiro homem mais rico do mundo, dono do Twitter, da Tesla e da SpaceX, e Alexandre de Moraes. O Xandão. Esse aí, o terceiro homem mais careca do Brasil. Quais são os outros dois, Pedro? Fernando Scherer e Lafon. Entendi. A Vera Verão. A Vera Verão. Pensei no velho da van. Então é o quarto homem mais careca do Brasil. Pois bem, esse homem... Oi? Aí, ó, Scherer e Lafon. A referência, que é bem importante. Entendi. Obrigado. Seria o terceiro homem mais careca do Brasil, ministro do Supremo e também do quê? Do Tribunal Superior Eleitoral. Como toda discussão de rede social, gente, tudo começou muito inocentemente, foi totalmente inocentemente, a gente sabe disso, com uma provocação numa publicação que não tinha nada a ver com os Pacová. Vamos dar uma olhadinha no tweet em questão? O que foi que rolou? Olha aí, ó. O Alexandre de Moraes... Só um segundo, tá, gente? Vou Vai. ajeitar aqui a tomada. Porque aqui a gente tem que mostrar que é de verdade. É de verdade, entendeu? Não isso. tem essa coisa de... Você sempre dá essa desculpa da como? tomada de 2 pinos quando você vem pra debaixo da mesa do meu lado. É. A tomada hoje começou cedo, né? Mas você vê, né? Sextou. Mas aí, voltando, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes estava dando parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski pelo novo e honroso cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Em janeiro. Janeiro. Sim. Aí, Elon Musk fez o quê? Deu late like. Foi lá, em 11 de janeiro, e falou... Why are you demanding so much censorship in Brazil? Achei meio Traduzindo, por que você está fazendo, Demandando, emitindo censura, pedindo, pedindo tanta censura no Brasil? Aí... Meio carregada essa pergunta, né? Já vem com um É juízo de valor isso. embutido É ali. aquela pergunta de quem não quer conversar. Não. Ele não tá ali pra Ele conversar. fez um chat GPT. Se ele quisesse conversar como terceiro homem mais rico do mundo, ele ia pelas vias oficiais trocar uma ideia. Mas não, ele usou a plataforma dele para isso. E o resultado disso, a gente já viu, né? Temos lado A e lado B levantando bandeiras. Temos o quê? Bem versus mal para todos os lados. Temos vários parlamentares e cidadãos reforçando o coro de que o Brasil vive uma ditadura e, curiosamente, eu acho isso muito engraçado. Eles estão falando abertamente sobre isso que não aconteceria numa ditadura. Tá. Curioso. E, de outro, a gente tem a grandíssima torcida organizada, né, dizendo que Xandão é o cara, já que colocou um bilionário no seu devido lugar. Esse bilionário que é sul-africano, mas tem ares norte-americanos, não é mesmo? Ou seja, tá todo mundo muito louco, porque nenhuma das duas coisas faz sentido, meu Brasil. Aliás, Musk passou a semana fazendo ataques às decisões do Supremo e ontem o ministro Alexandre de Moraes não só... do Supremo. Esse mesmo. Não só negou um pedido da representação brasileira da companhia para que toda a responsabilidade recaísse sobre a X Internacional, como também incluiu mosqueteiro na investigação a respeito das milícias digitais. Pedro. Sabor. Não é um assunto simples, então acho que vale a pena a gente não tratar como um assunto simples e com a complexidade que desses vários por favor. lados que a gente tem, né? Muitos dos métodos usados pelo ministro Alexandre de Moraes são considerados não convencionais. Isso. Não convencionais. Passarinho que come pedra sabe o brioco que tem, né? É isso. Dentro do que a gente já viu das decisões que são tradicionais do Supremo Tribunal Federal. E isso é um risco para o combate do que a gente pode chamar de antidemocracia. A Lava Jato também usou métodos não convencionais, como a delação premiada e a condução coercitiva. Aham. Deu no que deu. Deu no que deu. Está sendo absolutamente desfeita, porque os fins não justificam os meios. Quando essas decisões não são extremamente bem embasadas e existe uma pressão política contra elas,
corre o risco delas serem desfeitas e, com isso, impunidade. Porque Exatamente. A gente é brasileiro, a gente conhece. Ah, já O tá, conceito. já tá no aquela DNA, na história. grande pizzaria ali do plano piloto, né? Isso. Uma pizzaria excelente. Se eu pudesse sugerir uma adaptação, seria que os meios têm que justificar os meios. Tá. Nesse caso, Sim. o meio tá meio poluído, né? O meio não se sustenta muito bem. Começando pelos finalmente, depois a gente termina com os primeiramente. Muitos dos alvos do inquérito das fake news, depois de várias reincidências na disseminação de notícias falsas, tiveram as suas contas suspensas. No limite da interpretação, é um nome bonito para serem previamente impedidos de falar. Tá. Dependendo da sua bolha, é possível que você, caro espectador, você tenha tido contato com esse argumento de que a suspensão das contas é uma censura prévia. Isso. Foram alvos da suspensão de contas pessoas como Alan dos Santos. Adorei que ele botou pessoas. Eu jamais teria escrito isso. Tá. Colegas de humanidade. Isso, contemporâneos dessa geração. Tá. Pessoas vivendo aqui ao mesmo tempo que a gente. Isso. Alan dos Santos foi condenado pela justiça brasileira e está foragido nos Estados Unidos. Imagina. Oswaldo Eustáquio, outro condenado por escrever e espalhar várias mentiras sobre o sistema eleitoral, inclusive pedindo a volta da ditadura, e que está foragido na Espanha. E que mentiu até mesmo sobre uma teórica paraplegia que teria adquirido na prisão e que nunca houve, Ai, né? meu Deus. mas não- Ele não se acidentou? Ele se acidentou e ele se machucou, mas ele não ficou paraplégico. Pois Tá. é. Olha só, eu só acho que é Eu caí na importante- fake news. Você Olha caiu só, na é fake importante news? reconhecer. Olha Vou só. até confirmar aqui, mas é isso aí. Uhum. Eu só acho importante a gente destacar aqui, gente, para que fique claro, que a gente não sabe quem são todas essas pessoas. Algumas informações que a gente tem sobre isso ou é de informação vazada ou porque essas pessoas mesmo dão o seu jeito de espalhar essa notícia. Fora as bobagens que todas essas pessoas falam, escrevem, dizem, a gente não tem acesso para saber de fato os motivos legais, o embasamento legal pelos quais elas estão tendo as contas bloqueadas. E eu acho importante, o Pedro falou também, eu acho importante a gente ressaltar essa diferença. Estava escrito ali, o Pedro falou agora, muitos dos alvos dos inquéritos das fake news, depois de várias reincidências na disseminação de notícias Sim. falsas, é que tiveram as suas contas bloqueadas. Porque tem muita gritaria sobre censura prévia, o que de fato, eventualmente, tem acontecido em alguma medida aqui no Brasil, mas esses casos que o Pedro citou, por exemplo, Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, eles são reincidentes na prática de Exatamente. crime. Então, assim, Não são se pessoas você não- fofinhas Que inocentes. já não- tinham sido notificados de que isso poderia acontecer. exatamente. Então, E se você não descumpriram pode medidas falar... cautelares. Descumpriram medidas cautelares, exatamente. É claro que, assim, justamente esse eu acho que é a principal discussão, né? A gente tem uma proteção legal à liberdade de expressão no Brasil. Tem. Isso, ela Não existe. caiam na esparrela de que não existe. O Existe. que a gente não tem é uma liberdade de consequência, Ainda bem. É. né? Isso é o que é newtoniano, é Isaac Newton, que vai e volta, né? Em termos gerais, a gente Isso. trocando em miúdos, essas e outras pessoas, elas testaram o limite da justiça, perderam porque foram condenadas e Sim. agora estão apelando para uma discussão, um debate que é político. A Constituição, ela protege a liberdade de expressão, mas ela não é irrestrita. A gente tem, assim, de cabeça, consegue pensar em vários exemplos. Um deles é a apologia ao nazismo, Sim. como o nosso monarca demonstrou muito bem, né? E continua demonstrando que vai Sim. ser perseguido, que Que vai o continuar. crime de apologia ao nazismo vai continuar sendo combatido pelo Poder Judiciário. Outra situação que vem à mente é o crime de racismo. Você não pode Isso. falar o que você quiser e esperar ficar impune com isso. Bom, pau batido em Chico. Acho que agora Francisco. Não, é porque o que acontece? As pessoas querem olhar para as leis brasileiras com os olhos das leis americanas. E aí não vai funcionar muito bem. Sim. Porque os Estados Unidos, ele tem a liberdade ali, e também de discurso, muito levada a sério, mas a ponto de que a Ku Klux Klan pode existir. Sim. Então, assim, E assim, Calma inclusive lá. essa discussão, ela tende a um timing americano. Porque É eles estão tendo isso. eleição presidencial lá agora. isso E é o não- principal. E não acontece, inclusive. não é por acaso também que essa polêmica toda começa depois da volta daquela comitiva de bolsonaristas a Washington. Exatamente. Que a gente falou Sim. aqui. Que a gente conversou falando sobre exatamente sobre esse assunto, né? Uma suposta
escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Inclusive com repercussão de jornais conceituados, como New York Times e Washington Post, que, talvez por desconhecimento da história que a gente teve aqui no Brasil recente, de ataques à democracia, ou talvez porque considerou realmente notícia importante, veicularam isso, e isso cresceu muito nos grupos da direita alternativa. Sim. Eu acho só importante a gente fazer um adendo aqui, porque a Aline Ferro comentou. Alan dos Santos não está condenado, ele nem foi julgado. O inquérito nem virou processo. É isso que vocês não entendem. A gente entende o que você está dizendo, só que de toda forma, o Alan dos Santos ele tem um pedido de prisão preventiva, e foi disso que ele fugiu. É isso. E decisão Ele tá judicial... foragido. Ele foi condenado por calúnia. Foi condenado por calúnia a uma empresária, né? Stella Renner, se eu não me engano. Sim. Mas acho que ela está se referindo Prisão. a Aline, Ao ao inquérito das fake inquérito news. das fake news. Nisso, de fato, ele ainda não foi condenado. Até porque o Agora- inquérito não chegou ao fim, mas não quer dizer que ele não tem uma dívida com a justiça. Absolutamente. Tanto tem que tá nos Estados Unidos Foragido. fugindo dessa Foragido. dívida da justiça. Porque, de novo, gente, apesar da gente eventualmente discordar, decisão judicial se cumpre e depois se questiona. Exatamente. Então, caberia, no caso dele, tentar arrumar uma defesa que conseguisse fazer com que ele saísse da prisão preventiva. Não é o caso, porque ele foi para o Rio de Janeiro, foi para os Estados Unidos. Sim, sim. Enfim, eu acho que esse preâmbulo a gente criticou bastante os pontos que eu acho que são mais frágeis nessas decisões, nos métodos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas lá vai uma declaração que eu acho que... Polêmica. Vamos começar com polêmica? Que Vamos, vai, agora Pedro. chegou o deboche. Eu acho que eu prefiro ser pai da Suzane von Richthofen do que ter um filho deputado nessa atual legislatura. Ai. Caraca! Quer Exato. justificar ou quer passar? Justifica, Vamos por tentar causa. explicar para ver se piora. Tá. A Câmara dos Deputados está pelo menos 4 anos sentado em cima do PL das fake news. Isso é um prazo que é inadmissível. Assim, a gente teve mudança de presidente, mudança de legislatura, mudança de composição. É que não interessa. E muito mais do que 4 anos, se a gente considerar quando começaram a ser veiculados, né? As Quando discussões, começaram a né? surgir os primeiros estelionatários digitais. Informativos. Na internet para tirar proveito justamente da falta de informação que a gente tem. Sim. E nesse tempo o Congresso não fez absolutamente nada para dar segurança jurídica ao combate das mentiras. Fez? Não. Assim, não fez. Não fez. Não. Tem iniciativa, vai lá, assina, corta É que é a faixa, muito curioso, gente. Por que a gente está falando isso? Porque assim, ó, o Congresso e as pessoas reclamam das ações de Xandão. E Xandão, sim, exagera monocraticamente em muita coisa. Exagera. No entanto, a legislatura tem que fazer alguma coisa também. Porque se você não tiver uma lei para que isso se oriente... Porque é muito básico, né? O Pedro Doria falou no vídeo dele no canal Maravilhoso. Meio sobre esse assunto. O ponto de partida. E é exatamente isso. O judiciário serve para garantir o cumprimento da lei. Regras Sim. do E é o jogo. único poder que tem esse poder. Então, se o legislativo não cria um conjunto de regras que seja objetivo e fácil, né, de você identificar o que pode e o que não pode, Exatamente. no fim do dia cabe mesmo ao judiciário definir o que pode e o que não pode. Sim, porque a Agora, gente teve uma mudança bem grande de realidade. É como você ter carro e não ter um código de lei de É trânsito. exatamente isso. O interessante é que a PL é das fake news das redes sociais, mas a gente vê muito o X, o Twitter, né? Porque o Elon Musk é realmente uma figura que quer se meter no poder, que quer se meter na política, que a gente vê muito o Milley falando dele, tanto a campanha do Trump que vai acompanhando. Gente... E uma coisa que a gente sempre fala também aqui no Riva News é como o Twitter se virou a folha oficial de informações da galera É isso. do poder, o né? Bolsonaro e o Trump usavam como diário oficial da União, né? Muitos políticos utilizam. Só que aí, puxando um fio agora do que a Manu falou, é muito doido que a gente tenha o Elon Musk como grande defensor da liberdade de expressão, porque ele não é. Ele é um defensor da liberdade de expressão de tudo aquilo que não atrapalha os seus negócios. Mas a Sim. gente tem 2 casos emblemáticos dele, justamente no sentido oposto, que são primeiro, China? tudo que a China manda, o Musk faz.
porque ele tem muito negócio na China. Então, né, ele não se convém. envolve com o PCC. Até a página 2, né? O No Partido caso, o Comunista Partido Chinês. Comunista Chinês e não o primeiro comando da capital. Daqui a pouco também a gente pode ter uma surpresa. E teve também aquele caso bizarro daquela ONG Anti-Defamation League, que questionou o Musk sobre a falta de controle do X em relação a posts antissemitas. A partir da denúncia dessa ONG, o Twitter passou, o X, né? Perdeu 60% do faturamento, Caramba. porque muitas empresas americanas, a partir dessas denúncias de liberação do antissemitismo, tiraram os investimentos que faziam em mídia. Lembra ele tretando com o cara da Disney? Exatamente, no Twitter. E ele simplesmente pediu o banimento dessa ONG. Ué. Mas E a essa gente ONG está proibida pela justiça americana de mencionar o X e o Elon Musk. Isso é censura. E a Ludmilla tá aqui lembrando, eu não vi nenhum post do Elon Musk criticando o governo americano que quer proibir o TikTok nos Estados Unidos. Não, ele não é dono. Exatamente. E mexe É, com a não- China, é. né? É isso. É A gente isso. Sai do não bolso precisa nem ir dele? muito longe. E- A gente teve um episódio que, assim, afeta a gente diretamente, que foi quando ele decidiu transformar todas as respostas automáticas do e-mail Para jornalista em cocô. em cocô. Aham. Foi. Era As isso. solicitações de pauta da imprensa eram respondidas Perguntas à automaticamente. empresa Que foi com bem emoji de democrático, cocô. porque É independente isso. da importância, todo mundo recebia o seu cocô. Exatamente. É que a gente não entendeu, era só você perguntar o que o Elon Musk comeu hoje no café da manhã. Cocô. E por que eu falo isso do Musk, mas acho importante a gente falar também que o STF também não é o maior defensor da liberdade de expressão. Não. É. Né? Vale lembrar aquele caso em 2019 que o STF tentou censurar sites, né? O Antagonista e a Cruzoé mandou retirar, não foi nem tentou, mandou retirar do ar uma matéria que continha um documento que ligava o então presidente do Supremo naquela época, que era o Toffoli, à corrupção da Odebrecht. Então, olha só, gente. O que a gente quer que vocês entendam é o seguinte: quem está defendendo o lado A, lado B, está cometendo um enorme equívoco. Porque deu-se uma celeuma muito grande. Muito em parte por conta exatamente do que o Pedro estava mencionando aqui pra gente, né? A absoluta inatividade do Congresso brasileiro, do Poder Legislativo brasileiro e da capacidade lobística do Congresso Nacional. O Gleison Né? colocou muito bem que esse PL específico das fake news, ele virou uma arma assim muito efetiva, que não vai para frente se ficar da forma como ele está. De fato, assim, o maior problema que a democracia brasileira hoje enfrenta é o Congresso, a ineficiência do Congresso diante de grupos de interesses que manipulam e que afetam o processo legislativo. E eu acho importante a gente ressaltar também, eu vi alguns comentários no sentido de se a gente fosse um país sério, isso não era pauta. Eu concordo 100%, mas as pessoas precisam entender também que a relevância desse assunto nesse momento é porque a gente vive aqui no Brasil, e isso vale para eleições municipais, isso vale para as próximas eleições majoritárias, um momento de polarização tão surreal que esse tipo de coisa influencia na eleição que a gente vai ter daqui 4 meses. Sim. O que determina como é que vai funcionar a nossa vida e nosso dia a dia. Entendeu? Porque você vê as pessoas foram cobrar posicionamento dos pré-candidatos Sim. a prefeitura das Óbvio. principais capitais sobre esse assunto. Então, assim, de fato, não é, um programa... O Manfred tá aqui falando, como é que o Brasil perde tempo com bobagem? É porque assim, Manfred, quem não tinha que estar comentando esse assunto é quem não entende nada dele e que não está acompanhando o noticiário e que não está dentro de Brasília e que não está usando contexto para entender que não pode ter lado B e lado A. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui nesse Rivo News de hoje é que, sim, é uma discussão séria, mas é uma discussão que está enfiada num atoleiro seríssimo. Sim, sim. Né? Eu separei uma frase do ex-ministro, do ex-presidente do... Ele é economista e foi ministro da Fazenda, Isso. Roberto Campos, avô, no caso. O nosso Congresso não é ativo, ele é apenas timidamente reativo. E eu queria fazer, inclusive, um acréscimo Ele a tá essa frase ácido. Tá, maravilhosa. é falta de sono e café.
que nesse caso específico, o nosso Congresso foi intensamente passivo. Opa, assim, do começo ao fim. Mas nada nunca é tão ruim que não possa piorar, né? Porque como que diria... delícia, Gabriel. O Palavras nosso- de esperança, palavras da salvação. Ai, glória Glória a a vós, Como Senhor. diria o nosso glorioso e saudoso Milor Fernandes, o postulado do governo democrático é que nem a vida, nem a liberdade e nem a propriedade de nenhum homem estarão seguras enquanto o Congresso Nacional estiver em sessão. Amor, eu te amo. E deve ser por isso que a Câmara enterrou o texto que a gente passou os últimos 4 anos discutindo e vai começar Nossa Senhora. do zero a rediscutir o combate às fake news. Até cair em desuso de novo falar desse assunto. Exatamente. Tá. De acordo com a Folha de São Paulo, o presidente da casa, o Arthur Lira, sugeriu aos líderes dos partidos a criação de um novo grupo de trabalho para fazer uma nova proposta que vai passar de novo pelas comissões e ter um novo relatório e aí vai ter um... É isso. Vai ser um longo processo. Gleison, figurinha disso, por favor. E com toda certeza, obviamente, não fica pronto para as eleições municipais desse ano, Claro que estão que aqui não. na esquina. A justificativa do Lirão é de que o parecer atual foi contaminado pela polarização política e não teria votos para avançar. Porque nada foi contaminado, né? Nada. Mas, assim, ainda bem que a gente criou uma Câmara de deputados que é imune e inacessível absolutamente à polarização política. Não É tem, pra isso não. que A tem gente vai segurança ver na daqui a porta, pouco. né? Eles falam, não. E aqui mais, não e entra. mais itens novos, daqui a pouco nem X mais tem, porque o Musk já tá fazendo o favor de acabar com ele mesmo, né? Ele não vai parar com o brinquedinho dele. Você acha? Ainda mais num país que nem o Brasil, onde a galera Não, mas daqui engaja a pouco loucamente. cria um trend. Uma trans, coisa uma nova. coisa nova. Vocês sabiam, gente? O Brasil é o segundo país que mais engaja em rede social depois dos Estados Unidos. E eu acredito que mais do que os Estados Unidos, só não é mais do que os Estados Unidos, porque aqui a gente ainda tem uma carência digital muito relevante. Mas o brasileiro, já onde ele pode entrar e engajar e comentar, Ele tá lá. ele tá lá falando. Tá, mas e agora? Tá, como é que vai ser esse... Sai! Depois de um longo processo. Sai, um dia sai. Lá pra 2052. Aqui em São Paulo a gente tem, né, o monotrilho que vai ficar pronto para a Copa de 14. E é Santo Amaro que vai ficar em algum dia. Cuiabá tá esperando o VLT. Qualquer momento pra Copa Para vai a Copa de 14. Eles né? tiraram os trilhos, já foi. Bom, no fim, vai ser mais um acordo de bastidor, né? Mas o que dá para supor é que uma discussão sobre esse assunto, que comece agora, vai ter a participação de uma extrema-direita capaz de pressionar, mais principalmente pela visibilidade dada, pelo próprio Musk, né? Óbvio. O que os Eles parlamentares estão indo dizem... pra Washington, eles estão fazendo discurso na O ONU. Nicolas Ferreira não fez uma live com o Elon Musk? O Alan dos Santos, todos eles estavam... Porque o Alan dos Santos está Constantino. bloqueado, mas não pra live. Eu não entendi nada disso. Ele tava lá na live da Não, madrugada. é que na hora da live alguém tropeçou lá no X, tirou o bloqueio e voltou depois. Algum estagiário. Entendi. Bom, o que os parlamentares dizem é que ainda é possível aproveitar alguns trechos da proposta atual, mas, gente, vamos lá, né? Se fosse para aproveitar, era mais fácil fazer emenda, que é uma coisa que eles sabem Sim, fazer muito bem, do que começar um processo novo do zero. Interessa. E aí, isso é uma previsão, tá? E previsões vocês sabem como elas são, elas não Não é precisam ser... precisão, né? Por Tem uma isso. margem de erro de 150% para mais, nenhuma para menos. Mas a previsão, então, é que o grupo de trabalho vai ter uma duração de 30 a 40 dias para encontrar um texto mais maduro, não maduro digamos aqui de assim, si, maduro de fruta madura. Tá. Além das fake news, o Lira também indicou a possibilidade de tratar do uso da inteligência artificial, já que membros do governo estão cobrando que seja retomada a análise da regulamentação Ô, gente, das redes sociais, porque a gente não tem mais nada nesse momento para se preocupar.
É. A gente tem que chamar o Ronaldo Lemos para vir aqui e tentar. Porque, assim, gente, o Ronaldo Lemos, especialista nessa área, ele está há 2 milênios falando desse assunto. Mas não está sendo suficiente, Mas não, né? gente, é só porque está no burburinho do momento e vocês, trouxas, caem. Ih, nessa- bateu, né? É Bateu. meio nessa linha mesmo. Mas retomando esse comentário que Gabriel fez sobre o governo, ninguém é mais governo do que o nosso presidente em exercício. Bom, também Porque pudera, quem é né? presidente mesmo é Janja. Então ele, quando está em exercício, Sensacional. Vindo de Manuela ainda, isso Ai, pra mim soa como Chopin. É o gospel, né? sem citar ali necessariamente o nome do empresário Elon Musk, o presidente Lula mandou um recadinho para você, para nós aqui, Meu bom da recadinho. bancada, que é empresário e tá dando bobeira por aí, né? Tá, vamos ver, Por favor, recadinho. vamos Nós rodar o temos uma vídeo. coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Eu não é tinha possível. ouvido. O mais absoluto. Pra falar mal, tem que plantar capinha aqui, A Gabriel. gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente Samara. não quer dar de cabeça baixa. A gente aprendeu que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto. Eu entendi o que ele quis dizer. Traduz. Traduza, Manu, por É favor. que pra galera que sou de esquerda aí, nosso presidente, nosso comandante em chefe, Ela veio até com vinha blusa até de soldado. camuflada. A direita é tão fora do Brasil, tão expatriada, que tem uma xenofobia quando a pessoa é contra Nossa a direita. senhora! Entendeu? Olha só, vamos lá. Pensamento apocalíptico. Esse pronunciamento do Barba é sensacional pro Musk, porque transforma uma tretinha de Twitter em questão de Estado. Aqui, ó. Esse é o tamanho da relevância que o governo brasileiro dá para Elon Musk. E eu não vou nem entrar aqui nos meandros da crítica de que é um empresário que nunca produziu um pé de cana aqui no Brasil. Capim. De capim. Alguém produz capim? Capim a gente não tira? Essa questão. Não, mas nem isso! Eu achei que ele tinha Eu nunca percebido. capinei um lote na vida, mas eu sei que capim a gente tira, não planta. Você vê que nem isso ele fez, entendeu? Pois é. Que dirá um pé de cana, Gabriel. É. Você não entende, cara. É um delírio, porque assim, ó, apesar de todas as críticas, o Musk é um idiota, no meu ponto de vista, tá agindo como uma criança mimada e tal, mas não é verdade, né? Mais do que criança mimada, gente. Ele está usando uma ferramenta internacional e de enorme influência numa parcela da população e redes sociais que são amplamente bem usadas pela direita brasileira para criar um discurso político fortíssimo. A esquerda é que está sendo profundamente burra de não saber usar E isso. só, desculpa, fazer um comentário aqui bem aleatório, como eu gosto de fazer. Como a gente usa bem as nossas redes sociais, avisando que tem uma votação aberta no nosso canal do YouTube para o pessoal participar. Isso. É isso, sobre o Xandão. Abre a enquete aí e vê. Xandão tá O- agindo como censor E ou não não? só, Vou não botar só que não. aproveitador essa narrativa, mas também hipócrita, porque ele também já suspendeu contas quando foi do interesse político dele na Turquia, durante uma eleição presidencial. Evidente. Para ele é muito bonito. Acaba sendo uma análise ou um comentário que a gente faz aqui sobre intenção, sobre o interesse, sobre o que ele ganha com isso. Estamos principalmente inserido num contexto americano de um partido republicano que agora faz frente a uma gestão Biden que não foi tão bem recebida do que necessariamente a ver aqui com o Brasil. Só que a diferença é,
Pra gente, a gente sai muito mais afetado dessa disputa do que eles lá. E sem contar que também, como eu sempre digo, toda sexta-feira é um inferno ter memória nesse país. Eu achei que esse é um ponto de vista. Também é um ponto de vista. Mas apesar de ter acontecido no governo Bolsonaro, e isso é o que a gente perdeu aqui no Brasil, a gente perdeu a capacidade de sentar com quem a gente discorda, chegar a consenso, não odiar a pessoa que pensa diferente da gente. O governo Bolsonaro teve N problemas, mas o Elon Musk levou a internet para 90% dos municípios da Amazônia. Sim. Não, gente, olha só. Então, além de todo o que ele está falando não fazer sentido do ponto de vista fático, rolou um benefício E eu não estou aqui fazendo a defesa do Elon Musk, acabei de chamar o cara de banana. Né? Não, mas olha assim, só. ele tem Não, ingerência olha só, aqui no vamos lá, Brasil. Vamos dar o benefício da dúvida para quem está ouvindo a gente. Você está se perguntando, tá, então quem tem razão? Ninguém. O ponto é esse. isso. É uma celeuma muito grande. É por isso que o presidente não tinha que se meter, nem ressoar isso. No fim do dia, Entendeu? Fica quietinho. é rinha de autoritário. É rinha de É isso que tá autoritário. rolando. É isso que tá rolando. Boa, eu acho uma boa definição. Todos os lados têm teto de vidro, né? Por exemplo, inclusive a gente aqui como setor, né? Assim, Sim. Eu sempre elogio muito o jornalismo brasileiro, né? Eu Ele sempre tem faço essa característica. Eu adoro, eu sempre leio muito. Eu Aí, acho maravilhoso. Desculpa te interromper, é só porque o Gleison escreveu, Gabriel, isso não é verdade, essa história dos 90% foi uma propaganda muito bem feita, mas não é bem assim. Eu tinha visto isso numa matéria da BBC, por isso que eu trouxe esse dado, mas se você tiver, manda pra gente que a gente faz o reparo, Gleison. Aqui a gente também tem responsabilidade sobre isso, porque muito dessa discussão que poderia virar uma legislação sobre o assunto dentro da Câmara dos Deputados foi contaminada por uma discussão do jornalismo que precisa se financiar, que não tem dinheiro mais para pagar salário. Eu acho que, inclusive, é um fator para que boa parte da bancada esteja aqui, que quis inserir num PL, numa discussão sobre fake news, uma emenda, um projeto de que tudo que fosse veiculado em rede social gerasse financiamento, gerasse receita. Foi daí que vem o apelido de PL da Globo. É isso. De PL das redes sociais para PL das fake news para PL que ia gerar uma boa receita para veículos de imprensa que tivessem conteúdos divulgados. Só concluir, no Canadá eles inseriram isso e o que aconteceu? Facebook proibiu a circulação de notícias. Pronto, resolvido. Isso. A bola é minha. Só que eu quero só trazer para vocês a informação Traz. de que o presidente Lula está para avaliar, neste momento, exatamente um projeto de lei falando sobre a questão de grana para a internet. Eu estava tentando achar aqui enquanto eu Eles enrolava. separaram, eles dividiram no ano passado o PL das Mas fake para news. dar grana ou para tirar grana? Não, é para tirar a grana das redes sociais. E aí tem vários itens, entre eles taxar veículo de rede social. Tá? É esse o projeto que ele está olhando e ainda vai adiante, tá, gente? Mas é só para dar um teaser para vocês que agora tá todo mundo aproveitando para trazer de novo esse assunto aqui para a superfície, tá? Sim. E ainda tem muito o que falar. Mas, basicamente, nessa treta, rinha de autoritário eu achei a melhor Rinha de autoritário. definição. Então ali, É o resumo. competindo no mictório quem Isso. Quem grita mais. E meia dúzia de Isso. gente aplaudindo a rinha, como Always, sempre. always and